Namastê, pessoal. Hoje, domingo, 8 de dezembro de 2024. Vou trazer um tema aqui para a gente conversar a respeito de. Aí eu tenho a minha cola, né? Porque eu sempre tenho que ter minha cola, porque eu nunca sei do que eu vou falar, só que aí eu começo a falar e eu vejo. Falar sobre integração das práticas espirituais do cotidiano, né? Na vida cotidiana. Acho que foi muito isso que chamou, né? Vocês aqui. Porque é importante a gente compreender temas avançados sobre tecnologia espiritual no dia a dia. A gente muitas vezes separa a espiritualidade do nosso material. Inclusive, a ferramenta que está sendo construída nesse momento, que está sendo reconstruída, que o pessoal que participou do retiro, né, está esperando até hoje chegar essa ferramenta de 91 dias. Eu falei, só não pode demorar 91 dias para chegar a ferramenta, mas é, vai compreender, né? E são os ensinamentos que a gente passa de que a espiritualidade ela não está separada do que nós chamamos de materialidade, né? Mas a gente pode compreender que existem o que é o material e o que é espiritual. E por que que a gente precisa compreender o que é o material e o espiritual aqui no planeta? Porque a nossa consciência aqui no planeta, quando a gente fala da consciência dual, da consciência que está dentro dessa matrix, dentro que está dentro desses véus de Maia, ela está acostumada com a ideia de separação. Então, ela veio com a ideia de separação formatada na programação. Então, por isso que a gente tem que falar assim: agora é espiritual, agora é material. Só que, na realidade, a gente poderia falar que não existe nenhum nem outro. Seria tudo é espiritual. Então, tudo seria uma consciência de unidade. Tudo seria o que é. Essa separação só existe porque é necessário, no nosso mundo, no nosso desenvolvimento, nos separarmos para que a gente compreenda como essas coisas funcionam. Então, quando você fala em liberação, moksha, mukti, iluminação espiritual, qualquer coisa nesse sentido, é você compreender dentro dessa consciência da unidade que todos somos um, que eu sou você, você sou eu e todos somos um e somos felizes dessa forma. Por isso que muitas vezes a gente fala, mas não existe o outro, é tudo sobre você, não é? Porque na realidade o mundo se molda através da visão que nós temos com relação às coisas. E a visão que nós temos com relação às coisas, elas se moldam à nossa capacidade de discernimento, que é o que nós aprendemos da nossa vida com relação a essas coisas. Então, muitas vezes, nós não percebemos que não estamos vivendo, nós estamos reagindo a estímulos constantemente. E o nosso corpo, a plataforma corpo, ela é a plataforma que absorve todo esse conhecimento e o torna prático. Então, dessa forma, a gente separa o espiritual do material. Porém, tudo é espiritual. Não existe diferença nisso, porque todos nós somos seres espirituais aqui. Se você imaginar, as pessoas têm medo de fantasma. Eu falo que eu tenho medo de gente viva. Porque você imagina que coisa mais doida, você tem medo de ver um espírito na sua frente ou qualquer coisa que seja, né? Olha que coisa mais maluca. Você está vendo um espírito vestido uma carne, um corpo de carne falando com você. Isso dá muito mais medo, gente. Você não acha, não? Que vê um fantasma andando pela sala, você vê um fantasma usando um corpo para caminhar dentro da sala. É muito estranho isso, né? Eu acho muito estranho. Imagina, você precisar animar um bolo de carne para falar. É assim que funciona, né? Então, se você colocar, por exemplo, aqui, a integração das práticas espirituais na vida cotidiana, a gente precisa entender que tudo é espiritual. Então, tudo influencia no seu dia a dia, tudo aquilo que você vai experienciar, tudo aquilo que você vai experimentar. Então, essa consciência precisa estar ligada em você diariamente. Essa consciência precisa estar ligada na forma com que você fala, na forma com que você lida com as pessoas, na forma com que você lida consigo mesmo, na forma com que você lida com o que você coloca dentro de você, né?
em todos os sentidos, inclusive na própria alimentação, aquilo que você assiste, as pessoas às quais você se relaciona. Então, todos os propósitos da vida, eles vão chegar para nós através desses estímulos, desses fatores externos, do que nós consideramos ser um desejo, uma necessidade, uma vontade, e a gente vive isso. Então, não existe coincidência, não existe um movimento que é um movimento sombrio, não existe um movimento obsessivo, não existe nada disso. Estou trazendo no sentido aqui da consciência não dual, porque nós somos as nossas próprias sombras, assim como nós somos a nossa própria luz. Então, se nós partimos de um lugar o qual existe uma fonte de luz maior que determina todas essas coisas, o que externo poderia fazer com que eu me desse mal na vida? Nada. Se a responsabilidade é toda minha sobre aquilo que vem até mim e sobre aonde eu vou com relação às coisas, eu não posso me colocar num lugar de vítima e acreditar que tudo aquilo é uma relação estabelecida, que colocaram para mim. Eu não posso me colocar como uma vítima de todas essas questões. Eu brinco, já brinquei algumas vezes, né, da culpa, né? Se a culpa é minha, eu coloco ela em que eu quiser, né? Igual o Homer Simpson fala. Então, é assim que funciona o ser humano. Ele vai colocando essa culpa nas coisas, ele vai transformando todas as suas relações, a fim de que ele tenha razão. Ele compreenda, esse ser humano compreenda, que ele é o fazedor de todas essas coisas. E desse jeito, o sofrimento, ele surge, porque enquanto há escolhas, haverá o sofrimento. E esse sofrimento, muitas vezes, nós não estamos nem compreendendo que ele existe. Eu já vi pessoa falar assim, nossa, mas só falando de sofrimento, falando de sofrimento, mas eu não sofro, eu não sofro. Então, existem inúmeros tipos de sofrimento que são programações que lhe aprisionam a vidas. E se você não acreditar a vidas, te aprisiona durante toda a sua vida. Uma programação de apego, de ciúme, de raiva, de avareza, de inúmeras outras questões de inveja, de arrogância, é, enfim, eu não consigo sair daqui por conta da minha mãe, não sei o que lá, tipo assim, entende? Então nós nos aprisionamos, estamos em sofrimento, mesmo que esse sofrimento ainda seja inconsciente para nós. Se você acredita que não está em sofrimento, vai numa terapia e verifica. Eu acho que você vai descobrir alguma coisa ali, eu tenho certeza que você vai descobrir alguma coisa nesse caminho, né? Mas aonde mora a questão maravilhosa disso tudo que a gente traz aqui? Que o sofrimento, ele existe, mas sofrer por ele, a dor, né, desse sofrimento, ela é opcional, não é isso? O sofrimento existe, mas eu me apegar ao sofrimento. Preciso compreender em mim, dentro das raízes desse sofrimento, de onde nasce esse apego pela dor, para que eu consiga compreender e parar o ciclo do sofrimento. Então, precisamos compreender que estamos intimamente ligados e conectados material e espiritual, principalmente através do sofrimento. E aí eu retorno a vocês pela ilusão da ideia de separação. Compreende? Normalmente nós buscamos a espiritualidade no dia a dia, não pelo amor, muitas vezes pela dor. Não é isso? Estou precisando de algo, preciso do emprego, preciso não sei o que lá, aí o dinheiro, aí a família, aí a doença. Não é assim que funciona normalmente, né? Raros são aqueles que tomam o caminho da espiritualidade pelo amor. A minha vida está ótima, maravilhosa, eu não preciso de nada, e agora eu vou começar a entrar pelo caminho da espiritualidade. É. Claro que existe? Existe, é claro que existe. Mas não é tão comum, né? E todos os ensinamentos dos grandes mestres são, e também juntamente com o meu,
é que você comece a trazer a oportunidade de entrar por essa senda do meio antes de adentrar estados profundos de sofrimento. E se você já entrou, existe uma possibilidade de um reajuste de rota. E isso é maravilhoso. E eu não sei se eu sou um bom ou mau exemplo para isso, mas eu sou um exemplo de que é possível e que é real dar um jeito nessa bagaça toda aí que a gente vive, né? Porque é assim que funcionam as coisas, é assim que o divino se manifesta, e o divino não irá se manifestar para corpo mole, não irá se manifestar para quem fala que faz as coisas e não faz, não irá se manifestar para quem não age. A ação é o principal movimento de criação de todo o universo. E você pode ver, inclusive, pela própria determinação. Não é isso? Do som, da criação, aí tem a luz, aí tem não sei o que lá, não é isso? Qual que foi a determinação no sentido bíblico aqui no Ocidente, que a gente estuda muito sobre o cristianismo? Não é o verbo que se fez carne? Então a gente está falando de ação. A gente está falando de determinação de ação divina. Você nunca verá a espiritualidade pacata. A espiritualidade pacata, ela está tramando algo. A espiritualidade da ação, ela está realizando a soma. E eu não estou falando sobre sangue ou sobre nada, não. Você pode pegar qualquer exemplo que você queira. Seja uma igreja, seja um templo, pode ser os testemunhos de Jeová, pode ser o espírita, pode ser quem for. Imagina uma figura de ação que você tem uma consideração espiritual. Você vai falar Gandhi, olha o tanto que fez. Madre Teresa de Calcutá, o Jesus, o Buda, o Chico. Você vai trazendo essas figuras. Vê se esse povo estava sentado, sendo venerado em algum lugar. Ninguém estava, não. Ninguém estava, não. Então, qual que é a nossa ilusão que a gente cria com relação à espiritualidade de que ela está fora da matéria? Ela não está fora da matéria. Ela não pode estar fora da matéria. Eu estou travando para vocês, eu estou meio que travando para mim. Para vocês eu estou travando? Não? Ok. A espiritualidade não está fora da matéria e nunca esteve fora da matéria. Então você precisa compreender que muitas vezes o que nós estamos compreendendo sobre espiritualidade é um sopro, é um devaneio sobre uma forma mais elevada de ação de alguém que fala tão suspirando de tanta luz que não consegue tirar o bumbuzito, porque tem criança na sala, o bumbuzito do sofá e fazer algo. É tanta luz que eu não consigo nem me mover, nem me mexer, de tanta luz, né? Não consigo fazer nada, porque é muita luz. Eu não consigo nem falar de tanta luz que eu tenho, né? Então você vê que todos aqueles grandes que vieram para ser pequenos. Não existe outra forma. Então, você pega aqui as práticas espirituais no cotidiano. Todo o seu cotidiano é um rito sagrado, quer você queira ou não. Você o torna sagrado através do espaço da sua consciência. Você pode realizar todas as mesmas atitudes todos os dias em consciências diferentes, em momentos diferentes. E cabe a você executar esses ritos de forma com que você agregue cada vez mais valor e consciência espiritual. Na hora em que você cozinha, na hora em que você conversa, na hora em que você toma seu café, na hora em que você sai para trabalhar, na hora em que você vai estudar,
na hora em que você vai para o colégio, a conversa que você tem que ter, a edificação das suas relações. Todos esses pontos são rituais, quer você queira ou não. A forma como você molda todas as questões da sua vida é a forma com que a sua vida vai responder a você e vai se modular a você. Então, se você já acredita não ser possível, isso nunca será possível. Você compreende? Vou trazer um exemplo. Eu gostaria que as minhas filhas dormissem mais cedo. Não, eu não gostaria não, porque elas já dormem cedo, tá? Mas eu gostaria que as minhas filhas dormissem mais cedo. Então, assim, cabe a mim e a Angélica aqui em casa a criar um ambiente propício a isso, para que esse movimento ritualístico faça a integração da espiritualidade com a materialidade para que isso aconteça. Se eu quero melhorar a relação com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, ou nas minhas relações, ou qualquer coisa que seja, aonde eu estou pecando, aonde eu não estou ouvindo o outro, aonde eu não estou percebendo em mim algo que esteja incomodando. Se eu quero melhorar qualquer tipo de relação, ela começa comigo sempre. Então, essa é a determinação da espiritualidade para nós, seja ela qual for, cristã, védica, hindu, budista, judaica, pode ser qualquer linha que você queira seguir, inclusive linha alguma. Absolutamente tudo no universo vai responder à forma com que você se molda a todas essas questões. Então, precisamos estar atentos e conscientes a isso. E você pode criar mecanismos que irão lembrar você disso. Eu não estou aqui agora presente com isso aqui para mostrar a vocês, mas, por exemplo, a chave do da Irene Garba, por exemplo, que a gente tem a porta, a chave da Irene Garba, ela tem um guardião espiritual na chave e ela não é uma chave comum, ela tem os Paranauê dela, ela tem umas coisas bonitas acontecendo nela, é uma cor diferente, uma coisa toda espiritualizada. Por quê? Porque isso me lembra um rito de sacralidade de abertura e fechamento de algo. Compreende? A ritualística é importante, assim como a chave também do escritório do Asha. Mesma coisa, ela tem todos os paranauês lá, daquela coisa toda. Para quê? Quando eu pego nela, eu já pego nela diferente. Ela não está ali escrito chave da casa do Zé. Não, não está escrito chave da casa do Zé. É a chave do Ashna. Ela é diferente. Então, às vezes, existem coisas, por exemplo, várias pessoas que estão usando essa pulseirinha vermelhinha aqui no pulso esquerdo que estiveram comigo. O que é isso? Isso é uma ritualística que a gente colocou nos nossos encontros sobre Ilha Garba. As pessoas que se colocaram à disposição para apoiar, para ajudar, papapá, estão usando essa pulseirinha na sanga. Ah, mas é uma pulseirinha de lã. É uma pulseirinha de lã vermelha. É. Mas ela me recorda que eu tenho uma responsabilidade. Eu posso arrebentá-la ou eu posso me concentrar na responsabilidade que eu assumi recebendo essa pulseirinha. Então, são coisas muito simples que a gente pode fazer no nosso cotidiano. Eu, basicamente, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, apesar de ser também uma pessoa boa para falar sobre isso. Mas a Angélica, ela dá um show nessas coisas, né? Principalmente aqui em casa. Dá um show com as coisas, com as crianças, as ritualísticas todas. Tanto show que eu não sei se vocês ouviram o último áudio dela lá no grupo, né, de bate-papo da Sangue, que estava trabalhando no reino mineral e aí foi estourando dente de todo mundo e crescendo dente, caindo gente estourando dente e um tanto de coisa. Mas é porque tá tudo ligado. Absolutamente está tudo ligado. Não queira você acreditar que vai trabalhar a espiritualidade,
ou meditar, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, vai você querer ser alguém melhor para ver o que te acontece. Não é assim que o mundo responde? É assim que o mundo nos responde. Porque, normalmente, o que uma pessoa de luz faz, talvez não interesse a mais ninguém. Porque existe todo um sistema que ganha muito com todas essas questões. Que ganha muito com a infelicidade, que ganha muito com a doença, que ganha muito com todas essas questões. Então, fazer o bem sempre vai ser algo, assim, à vista da sociedade, né? Não estou falando aos olhos de Deus, assim, nesse sentido, né? Mas aos olhos dos outros vai ser assim, ai, nossa, lá vai. Eu vou colocar aqui a Cláudia, que eu tô vendo a Cláudia, né? Ai, lá vai Cláudia outra vez levar comida pros bichinhos na rua, não sei o que lá, papapá, papapá. Tipo assim, pra quê? Pra que isso? Né? Então você pode perceber que todo o inconsciente coletivo ele já é moldado para te colocar num lugar que não é um lugar sério. Então a gente precisa compreender que o nosso valor ele está no mérito adquirido pelas nossas ações, não só pelo nosso sentimento, porque se a gente sente e não faz nada, ficou ali na lembrança. Lembrança não é ação, né? Então, ação, oração, meditação, é tudo ação, né? Então a gente precisa se recordar desse ser ativo que somos a todo momento, na nossa ritualística do dia a dia, no nosso desenvolvimento conosco, para que a gente primeiro nos auxilie, para que vivamos em uma paz absoluta conosco e a gente pare de responder aos estímulos e comece a viver de verdade e de uma forma tranquila, feliz. E a outra coisa é a gente realmente compreender que fazer o bem diz muito mais sobre nós, assim como fazer o mal diz muito mais sobre o outro do que a gente mesmo. Mas a forma com que a gente responde é o que a gente é, né? Então, eu acredito, pessoal querido, que caso você tenha alguma dificuldade nas ritualísticas, a gente pode, inclusive, usar o grupo de bate-papo da Sanga para a gente ir tirando ideia, dúvida, conversando mais a respeito, integrar mais a respeito. Mas existem coisas que são muito interessantes. Quando normalmente a gente vai realizar alguns trabalhos, a gente fazia muito isso, inclusive, mas a gente ia preparando nossa casa, né, para isso. Tanto harmonicamente, por meio de música, de aroma, de, de artefatos e coisas, né? Quanto também outras questões, como horários, as meditações e tudo mais. Essa ritualística, ela sempre é muito importante e nos lembra. Mas eu me recordo de vezes específicas em que nós íamos sair de casa e ficar um tempo fora, a gente sempre deixava a música ligada em casa, por exemplo. Uns mantras tocando, umas músicas edificantes tocando, a gente deixava aquela vibração. Muitas vezes, por exemplo, a gente calibrava e programava a egrégora da casa para realizar trabalhos enquanto a gente estava fora, por exemplo. A gente ia sair para algum lugar que seja, não sei, eu, Angélica, as crianças, e a gente fazia uma programação na casa e a gente acendia, sei lá, os incensos na casa e programava a egrégora para agir de tal forma e fazia todas essas coisas. Eu acho que as pessoas às vezes elas assustam, elas falam assim, mas você vai programar a espiritualidade? A espiritualidade é inteiramente programável, inteiramente programável. Tudo é programável. Você pode programar um cômodo na sua casa para ele realizar um trabalho específico diferente da outra casa.
diferente do outro cômodo. Seu quarto tem uma energia diferente do seu ambiente de trabalho, o seu ambiente, por exemplo, se você trabalha em casa, em home office, o seu quarto de trabalho ou de artesanato, ou o que quer que seja, ele tem ali, né? Aí tem as pessoas que podem se utilizar dos artefatos, você pode se utilizar de, de, de coisas, objetos, artefatos que vão te lembrar disso, da mesma forma que eu dei o exemplo da chave, por exemplo, né? Então, o que eu estou dizendo com isso? São os aromas, são cristais, são mandalas, são, sei lá, coisas, imagens de santo, velas, enfim, você pode fazer essa programação dessa forma para te lembrar que aquilo está ressoando e emanando aquela energia. Mas, na realidade, quem faz essa programação da emanação daquela energia é você. Você faz a partir de algo, mas quem determina aquilo, quem coloca aquilo, é você. Então, existem todas as questões que podem e devem ser trabalhadas de maneira consciente, e eu acho que a gente poderia trazer mais questões sobre essa no nosso grupo de bate-papo. Seria muito legal. Eu costumo usar muito alecrim, por exemplo. Eu uso muito alecrim na porta de casa. Tem até, eu nem coloquei aqui ainda, mas usava muito alecrim na porta de casa. Eu benzia a casa. Quem melhor do que você mesmo para benzer a tua própria casa e a tua família, né? Benzia minha própria casa, pegava um raminho de alecrim, botava na água, benzia minha casa, benzia as coisas todas, né? Quem, quem, quem deseja mais o bem, o amor e a felicidade para nós do que a gente mesmo, né? Então, fazer todos esses procedimentos, fazer todas essas questões, né, que traz o desenvolvimento, as pessoas colocam coisa no carro, coisa não sei aonde, coisa não sei aonde. Isso é muito importante. Mas precisamos compreender de que se eu não me mudar a mim mesmo, na minha própria percepção do mundo, de nada isso vai adiantar. Então, essa é a compreensão que eu tenho que ter. Não é isso? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, meu amigo, minha amiga, se eu não tiver amor, eu tô ferrado. Eu vou ser igual o sino que tine, né? O símbolo que tine, eu vou ser igual não sei o quê, eu vou ser igual não sei o que lá. Porque realmente não vai ter jeito. Eu vou ser um papagaio repetindo palavras e não tenho amor nenhum naquilo que eu estou realizando. Então, acredito que precisamos, acima de tudo, ter a consciência necessária para o desenvolvimento de práticas que irão nos levar a esses estados de consciência. Aí pode ser do seu jeito, porque o que você se conecta é o que você se conecta. Tem gente que se conecta com aroma, tem gente que se conecta com pintura, tem gente que se conecta com a música, tem gente que se conecta de várias formas. Eu, por exemplo, eu fiquei eh, até com vergonha, tô brincando. Eu fui compartilhar a, 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 a retrospectiva do Spotify lá no meu Instagram, que tá aqui, né, que todo mundo vai lá e compartilha a retrospectiva. Quando eu peguei a minha retrospectiva, eu falei assim, nossa, Sadhana de Tara Branca, olha só que loucura, essa foi a minha música mais ouvida no Spotify em 2024. As orações lá dentro do budismo tibetano, para Tara Branca, não sei o que, papapá. E tem, olha que interessante, né? Então, é, isso é muito interessante para perceber, para a gente perceber aonde está a nossa visão com relação a essas coisas, né? Dentro desse exemplo bobo dessa retrospectiva do Spotify, né? Tara Branca, ela tá ligada à purificação. Então você imagina, a minha música mais ouvida no Spotify em 2024 foi sobre purificação. Então você vê aonde está o foco.
né? Talvez a sua seja da Anitta, e tá tudo certo, né? Não tem problema, pode ser, não tem problema. Eu nunca ouvi uma música dela, eu acho. Mas, mas tá tudo bem também ser, né? Mas assim, aonde está a nossa consciência dentro daquilo que a gente faz conosco? Você não precisa escutar a Sádiana de Tara Branca, entendeu? Não tem problema, você não precisa ficar ouvindo a Sádiana de Tara Branca igual eu fico, não. Mas aonde está a sua consciência quando você está desenvolvendo e desempenhando o seu papel? Aonde você está no seu momento relaxando? Aonde você está com sua família? Aonde você está com seus amigos? Onde você está com seu companheiro, sua companheira? Então, ali existe consciência, né? Ali existe. A Anitta foi o pior. Então, aonde, aonde existe tudo isso, né? Existe consciência, existe amorosidade, né? Então você pode fazer tudo o que você quiser se você estiver consciente disso. E isso é maravilhoso. É um desprendimento muito grande, porque se você está em busca de um estado mais avançado de consciência, você está querendo se liberar. E isso faz parte. Se você tirar a culpa de pelo menos metade das ações que você toma no seu dia a dia, você já está se liberando muito. Principalmente aqui, neste momento que eu tenho 100% de mulheres aqui, né? Não tem nenhum homem para falar 99,99%, 100% de mulheres aqui me assistindo ao vivo, o tanto de culpa que se carrega dos filhos, da sociedade, o marido. Então, se você conseguir retirar essa culpa do seu coração, viver com maior liberdade, trazer essa leveza, essa simplicidade para o seu dia, através desse conforto da sua alma, eu tenho certeza que você já vai ganhar muito no seu dia. E são coisas que talvez você nem precise falar com ninguém. Às vezes você está num lugar que não é um lugar propício para escutar uma sádina de tara branca, né? Você não precisa ouvir uma sádina de tara branca, mas você pode estar com um amuleto de proteção no seu bolso no trabalho, você pode estar com você pode ter se benzido antes de sair de casa. Você pode ter pensado naquele momento em trazer palavras mais edificantes para aquela reunião que você está. Você pode pensar em compreender o outro e compreender por que aquele outro tem tanto prazer em ferir você e o quanto você pode ser uma pessoa melhor e, e meditar em ser uma pessoa melhor todos os dias, considerando as diferenças que nós temos uns com os outros. Então, todas essas propostas que edificam, que somam, elas são da luz. Você não precisa fazer escolha para uma questão que é da luz, porque a luz ela soma, a luz abrange. A luz ela é a luz. Diferentemente da proposta que você recebe, que é uma sombra. A sombra divide, a sombra separa, a sombra tem escolha. Então percebe que tudo que é da luz, vou parafrasear João, que tudo que é da luz precisa estar constantemente indo à luz para que se vejam que essas obras são manifestas em Deus. E é assim que todos nós devemos ser no nosso dia a dia, no nosso progresso, igualzinho a Vachud fala, está aqui, o progresso de evolução espiritual, porque o povo gosta de um processo, né, de evolução espiritual. A Vachud que está aqui, ela fala, o progresso, né, não é mais processo, é progresso espiritual. Então, quando nós considerarmos que todos os nossos acertos e principalmente os nossos tropeços fazem parte deste progresso,
eu vou comumente acreditar, e de uma forma muito assertiva, que a integração do espiritual e o material é um mero ponto de vista. Não é algo que eu deva buscar. Porque se eu estou aqui agora, eu sou espiritual. E você também. E toda a natureza também. E todos os carros passando, e prédio, e casa, e crianças, e coisas. A borboleta, os peixes que estão no rio, nos oceanos, no aquário. Tudo isso é espiritual. E tudo respeita uma ordem, leis universais e programas. Da minha parte, eu preciso encerrar aqui. E aí eu vou pausar a gravação. E eu vou transmitir algo que vocês já perceberam que precisa chegar aí. Para quem tem sensibilidade já sentiu. Então eu vou pausar a gravação, vou finalizar a gravação. Se ficar mais fácil para Varre fazer isso do que eu não sei se é só interromper a gravação, a gente dá tchau e interrompe a gravação. Você consegue? Inclusive ficaria. Não? Então sou eu mesmo. É porque eu não queria. Deixa eu colocar você como anfitriã. Aí você pode interromper a gravação. E eu preciso que você coloque o mantra Asatoma para nós.